em mais uma edição da nosso Momento Elos. Esse é o nosso nono Momento Elos. Hoje estamos aqui com duas queridas educadoras, incríveis educadoras, a Aline Santos e a Janaína Souza. A Aline é a nossa convidada especial, ela é consultora de comunicação acessível e de educação inclusiva, e a Janaína, ela é a nossa coordenadora geral de todos os projetos da Elos Educacional. Muito obrigada pela presença de vocês, a gente agradece muito a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje para conversar com a gente sobre esse assunto tão relevante nesse momento em que a gente está vivendo. Apesar de a gente achar que isso deveria ser um assunto que ficou no passado, infelizmente é um assunto que a gente tem que trazer à tona e falar e discutir muito, que é o racismo e a educação, qual é o nosso papel. Hoje aqui, né, em todos esses momentos da live com a Elos Educacional, nós temos presente vários educadores, né? Inclusive, alguns educadores já há muitos momentos com a gente, né? O pessoal de Juazeiro do Norte, no Ceará, muito querido, o pessoal de Marabá, no Pará, Maceió, União dos Palmares e Palmeiras dos Índios, no Alagoas, Niquilândia, Goiás, que está com a gente em vários momentos também, Cabo do Santo Agostinho, São Paulo, Aracaju, Sergipe, Francisco Morato e Mogi das Cruzes, em São Paulo. E outras pessoas muito queridas que eu estou vendo aqui, que já estão há vários momentos com a gente, como a Lucicléia, a Genilda, a Marinalva, a Riso, nossa, um monte de gente aqui que eu estou vendo que já está há muito tempo com a gente, que eu já estou acostumada, a Renata, a Luciano. Obrigada, gente, pela presença de vocês, sempre ponta firme aqui nas nossas lives, discutindo, colaborando. A discussão de vocês no chat tem sido incrível, a gente está bem feliz com esses momentos mesmo. E nós escolhemos falar sobre esse tema porque os educadores têm uma função muito importante em relação a esse assunto. E eu trouxe aqui para vocês a Aline e a Janaína para contribuir com essa discussão, né? Para contar um pouco das experiências dela, dessa trajetória profissional que elas possuem, para ensinar para a gente, para colaborar, para que a gente faça, quem sabe um dia, não precisar mais discutir isso, né? Eu tenho uma trajetória em educação, muitos anos, tanto como professora, como diretora de escola, e isso sempre foi algo que me provocou muito, né? Me provocou para a ação. É como eu sempre digo, não basta a gente ficar indignado quando a gente vê uma ação de racismo. A gente tem que ficar indignado, sim, mas a gente também tem que se mobilizar para alguma ação. E é isso que essa sempre foi a minha bandeira, né? Educação para todos mesmo, né? Da nossa escola, uma escola pública, uma escola de qualidade, uma escola para todos. E aí eu vou começar a nossa discussão, e eu vou começar com a Janaína, perguntando, Janaína, como as escolas podem ter mais intencionalidade na valorização da cultura afro? Bom, em primeiro lugar, boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar aqui com duas mulheres muito especiais, né? A Aline aí, mulher forte, engajada nas causas, né? E a Cláudia, que nos mostra que essa luta contra o racismo não é uma luta somente dos negros, né? Que todo mundo precisa se envolver nessa questão. E acho que você tocou num ponto fundamental, Cláudia, quando você começou a apresentação, dizendo que você se indignava com essa questão e partia para a ação. Eu acho que essa é a questão fundamental, porque não adianta simplesmente nós nos indignarmos ou acreditar que na minha escola não existe racismo, então eu não preciso de nenhuma ação, porque a questão é muito maior, né? Se nós formos pensar, nós temos uma lei que é de 2003, né? A Lei 10.639, que estabelece que
a escola precisa tratar da história, né, da cultura afro-brasileira, ela é de 2003, então já faz 17 anos, né, e o que nós vemos, é claro que, dizendo de forma geral, porque há escolas que fazem um trabalho brilhante, né, com a questão, mas de forma geral, o que nós vemos são trabalhos pontuais, trabalhos assim realizados em determinadas datas. Chega a semana de 20 de novembro, todas as escolas se mobilizam para fazer feira cultural, para os alunos estudarem, né, questões relacionadas à cultura africana e apresentar numa feira cultural, e fica assim, trabalhos bem pontuais. Então, acho que o que ainda é melhor do que eu me lembro no meu tempo de escola, não sei se isso acontecia com a Aline também, quando chegava perto de 13 de maio, gente, eu não queria ir para a escola, eu queria me esconder embaixo da mesa, assim, quando estava, porque o negro sempre era retratado naquela questão do escravo, né? Se falava sobre o tráfico de escravos e a escravidão e como os negros sofriam, e eu me lembro que para mim era uma tortura, assim, ficar ouvindo só sobre isso. Então, acho que hoje o que as escolas precisam pensar é como trabalhar de uma forma intencional. Ou seja, todas as escolas têm um projeto político-pedagógico, né, que balizam suas ações, então eu preciso começar a me perguntar, de que forma o meu projeto político-pedagógico retrata o que a escola pensa sobre a diversidade, sobre as questões raciais, que ações práticas, né, nós vamos estabelecer para trabalhar com esses alunos. E aí, quando a gente fala de ações práticas, elas vão desde coisas menores, como como nós estamos pensando na compra dos brinquedos da escola. Tem lá o cantinho dos brinquedos, tem educação infantil. Quando eu vou comprar esses brinquedos, eu penso que também tem negras, pela questão da representatividade. Quando eu penso que também como protagonista, reis, rainhas, princesas africanas que podem ser retratados nessas histórias. Então, são pequenas ações, né, que precisam ser pensadas aí do dia a dia, para a escola ver como ela está lidando com o assunto. Os murais que tem na escola, eles trazem essa representatividade da escola? Muitas vezes não, né? Então, são questões que precisam ser pensadas, e de como isso é trazido no currículo da escola, de forma intencional e sequencial, né? Isso precisa ser trabalhado desde que a criança entra na escola, sempre, né? Isso sempre tem que ser em discussão. Muito bem, Jana. Tem um comentário aqui do Severino Cordeiro dos Santos, ele sempre está com a gente, ele é de Cabo de Santo Agostinho, que ele fala que esse tema é muito interessante e deve ser trabalhado em todos os modais da sociedade. Né? Então, além nas escolas, isso deve ser trabalhado em todos os locais. Né? Então, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que refletir sobre isso, e eu acho que mais do que isso, acho que cada um deve refletir, né? Tem que se perguntar como que cada um tem atitudes em relação a isso, né? Será que esse racismo não está dentro de cada um? Como que você pensa, como que você faz, o que você age nas pequenas coisas do seu dia a dia, nas piadinhas, né? No como você fala, no como você se representa, ou na questão da sua indignação em relação ao assunto, né? Mas vamos ver, vou fazer uma pergunta para a Aline agora, Aline. Que atitudes práticas nós podemos adotar contra o racismo? Quando a gente pensa na questão do racismo, normalmente a nossa cabeça vai direto para o ato de violência. É agredir verbalmente, fisicamente a uma pessoa negra. Quando, na verdade, quando a gente fala sobre questões práticas, o que a gente está conversando aqui é para ações antirracistas. É indo para além dessa questão, que é onde a gente pode, e a maioria das pessoas, eu imagino que vai se identificar. Então, acho que a primeira coisa delas é falar abertamente sobre o assunto. No dia a dia da escola, em qualquer outro espaço, a gente evita de falar no assunto, porque acha que isso pode provocar discriminação,
que alguns grupos vão se sentir separados de outros se a gente abordar sobre isso. Só que a gente só consegue desconstruir na medida em que a gente encara. Então, é super importante a gente conversar sobre as diferenças de uma forma geral. Aqui a gente está falando sobre as questões étnico-raciais, mas olhando para a escola, para a pluralidade de pessoas que fazem parte do universo da escola, é super importante a gente olhar para isso. E em relação à negritude, da gente ir além da presença, indo além das pessoas negras do nosso convívio e começar a pensar qual é o papel delas. Será que as pessoas que estão em situação de poder, que são referência dentro daquele espaço, são negras? Os chefes das empresas, as diretoras da escola, um líder da comunidade, alguma cantora, alguma escritora, alguma personagem, ou como a Janaína falou, alguma princesa, alguma rainha, alguma figura que para a gente é admirável? Se a gente revisitar as nossas referências culturais, voltada para a valorização da cultura preta, a gente se questionar quem são as figuras que a gente admira, como que essas pessoas são representadas, e questionar isso é uma atitude antirracista. E indo um pouco além, para reduzir esse tipo de violência, de combater a violência racial, é de encarar as ocorrências de racismo e não silenciá-las. A gente tem essa dificuldade de falar sobre os assuntos que são mais desafiadores para a gente. É que eu não sei falar sobre isso, então é melhor deixar para as pessoas pretas falarem sobre isso. Quando que, na verdade, do nosso lugar, do que a gente conhece, do nosso ponto de vista, da nossa vida, a gente pode conversar sobre isso para desconstruir. Então, o que isso significa em termos práticos na escola? Ampliar iniciativas de combate ao tipo de prática discriminatória de bullying, por exemplo, a naturalização de brincadeiras racistas, ou ainda empoderar a partir de formações docentes ou de gestores sobre as questões raciais, de história, estatística, relações, legislação, para que a gente tenha ferramentas para lidar com isso, como a própria Jana disse, institucionalmente. Mas, de verdade, a Jana pode também falar aqui do ponto de vista da história dela, são essas pequenas coisas, como ela própria disse, do dia, quando a gente fala sobre a abolição dos escravos, como se fosse uma história exclusivamente preta, e não uma história do Brasil. É contar o ponto de vista da história só daquele em que o negro tinha uma posição de subserviência, de escravidão, de violência e tudo mais, e não no sentido da descoberta, da vitória, da invenção, da criatividade, etc. Como que a gente pode, dentro do nosso lugar, criar essas nossas referências? Como a gente pode, dentro dos espaços que a gente tem de poder e de privilégio, a gente pode abrir portas e janelas para falar sobre histórias diferentes, narrativas diferentes sobre pessoas pretas. Como essa conversa aqui, por exemplo. A Cláudia convidou a mim e a Jana para falar sobre racismo na escola. E aí, a primeira coisa que a gente pensou foi, não vamos falar sobre o nosso ponto de dor, vamos falar sobre questões propositivas e práticas de como a gente pode mudar essa realidade que indigna todas nós. E todo mundo dá elos e todo mundo que compactua dessa ideologia com a gente. Então, eu queria aproveitar esse momento para convidar quem está assistindo a gente contar o que já faz hoje. E indo para além dos dias de consciência negra, indo para além da questão da libertação dos escravos, indo para além de falar de capoeira, indo para além disso, o que mais vocês já viram que é muito legal para a gente dividir aqui nesse espaço de conversa para inspirar outras pessoas? Muito bem, Aline, é isso mesmo. E eles já estão falando, viu? Mas aí que, ó, se a gente for falar, mas você sabe que tem uma coisa que a gente trabalha muito com lideranças escolares e uma coisa que me impressiona na educação brasileira, não sei se vocês podem me ajudar com isso, às vezes a gente quer falar do assunto e muitas vezes a gente se depara com uma reação de que isso não existe. Quando a gente fala no Brasil, fala assim, mas aqui eu não tenho esse problema. É como se fosse algo que eu não precisasse discutir, porque isso não existe, ou que isso não é tão forte, e que eu tenho coisas mais urgentes
para ser discutido e que isso eu não preciso discutir. Isso é muito sério no meu ponto de vista, porque é como se eu quisesse jogar para debaixo do tapete algo tão doloroso para pessoas que estão muito próximas da gente, né? E não é só a questão da cor, existem várias outras questões das minorias que a gente joga para debaixo do tapete. E isso faz a nossa sociedade ruir, né? Fica uma sociedade fraca, uma sociedade tenebrosa. E não é isso que a gente quer construir. A gente quer construir algo muito melhor, né? Nós queremos construir valores, uma sociedade fraterna, e a gente tem que trazer isso à tona, né? Então, eu não sei se vocês têm essa sensação também, às vezes, dessa ideia que paira na escola de que isso não existe de fato, de que isso não é secundário. Não sei se vocês podem me ajudar. Sim, 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 posso dizer com toda certeza. Só que, tipo, a escola também tem que lidar com muitas questões complexas de desigualdades. E se a gente olha para a desigualdade, para os dados da desigualdade, a gente vai ver que a maior parte dele é preto. Então, que a gente vai ver que 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, por exemplo, são negras. Que a chance de uma pessoa preta ser analfabeta é 5 vezes maior do que uma pessoa branca. De que pessoas que chegam no ensino superior, a cada 4, só uma é preta. O que isso diz? Que a escola tem esse papel de reduzir desigualdades, mas fica para depois. Por quê? Porque a gente terceiriza essa responsabilidade. Então, o convite que eu faço, inclusive a isso, assim, até dessa impressão que ela é muito comum, e não só na escola, Cláudia, infelizmente. Se a gente olha no cenário corporativo, que é o que eu tenho circulado bastante, no terceiro setor, a noção de proporcionalidade fica para depois. Então, se a gente considera que 53% da população, 54%, é negra, e a gente olha nos espaços e todas as pessoas são brancas, aquela noção de proporcionalidade da população brasileira não está refletida naquele espaço, temos um problema, precisamos conversar. Se a gente olha para os professores e metade não é negro, precisamos conversar sobre isso. Se a gente olha para os alunos que repetem, para os alunos que são aprovados, e não existe essa noção de proporcionalidade, opa, de novo, precisamos conversar sobre isso. Se a gente tem na nossa cabeça essa régua de proporção de gênero, que é metade, da população preta, que é mais da metade, população com deficiência, que é 15%, e a gente não ver essas pessoas, temos uma questão para conversar. Então, acho que é um bom termômetro para a gente sair desse lugar de que não tem nada a ver com a gente. Porque quando a gente é conivente, a gente também é responsável pelo agravamento das desigualdades, ainda mais no momento que a gente vive de pandemia. Sim, e tem uma outra questão, que eu acho que não é que o racismo não existe, às vezes existe uma falta de olhar, né, para reconhecer que o racismo existe. Poderia contar uma série de casos aqui, vou trazer um que tem até num texto que eu escrevi para o nosso blog. Uma vez, assim, vendo que uma aluna estava brincando sozinha lá num cantinho, e aí fui perguntar, por que você não está brincando com as outras meninas? Ah, porque elas estão brincando de mamãe e filhinha. E por que você não brinca junto com elas? Porque não tem nenhuma boneca para ser minha filhinha, porque todas são brancas. E aí, quando eu falei isso para a diretora da escola, nossa, na hora ela falou, nossa, precisamos corrigir isso, né? E na hora ela ligou para a pessoa que fazia entregas para a escola, fez a compra, na mesma semana chegou, aí ela fez questão de ir na minha sala, chamar a aluna para ir lá ver que tinha chegado. Mas se não existe esse olhar, nós poderíamos pensar, não existe racismo na escola, ninguém está xingando a criança, ninguém está ofendendo, mas vai muito além disso, né? Então, ter esse olhar apurado, né, para distinguir as situações e encontrar, porque se a gente procurar, a gente vai encontrar muitos casos semelhantes a esse, então o que falta é olhar com mais atenção. Nossa, a fala de vocês, assim, é muito emocionante mesmo, e toca muito a gente saber que essa exclusão que a gente comete, né, e isso é muito triste, e eu não vejo a hora que tudo isso mude, que a gente consiga fazer com que
a escola promova uma educação de qualidade, que a gente consiga transformar a realidade do nosso país. Eu acredito muito no poder da educação e em todos esses educadores que estão aqui nos ouvindo para a gente transformar isso nesse país. Acredito mesmo. A Janaína tem um fã aqui, Janaína, chama o Marcelo Guerra, da Carolina Maria de Jesus. Abraço para o Marcelo. Ele está te mandando um abraço e falou Carolina Maria de Jesus, aí a Aline falou de autores, aí eu estou lembrando da Carolina Maria de Jesus, favelada, negra, que escreveu o diário da vida dela, né? O Quarto de Despejo, que foi um livro que teve grande comoção até no exterior, e eu fui diretora do MEF Carolina Maria de Jesus, em Santo André, e foi um trabalho que nós fizemos, né, Janaína? A Janaína estava comigo naquela época, ela era coordenadora do centro comunitário, que nós fizemos para trocar o nome da escola, que ela tinha o nome do bairro, né, o nome do local, e nós fizemos uma grande movimentação na comunidade para escolher o nome da escola. E quando foi escolhido Carolina Maria de Jesus, foi uma alegria muito grande, porque, de certa forma, a história de Carolina Maria de Jesus era a história daquela comunidade, um bairro bem pobre de Santo André. E isso foi um legado, apesar da gente, né, as coisas serem muito devagar em educação, mas foi um grande legado para aquela escola, e eu fico muito feliz com isso. Sim. E é impressionante como os alunos se identificam. Quando eu trabalhei por 10 anos nessa escola, assim, e sempre fazia questão de iniciar contando para as turmas, né, quem era a Carolina Maria de Jesus, lendo trechos do livro que ela escreveu e conhecendo a biografia dela, e é impressionante como eles se identificam. E eu ouvi, assim, sabe, alunos dizendo: puxa, ela era negra, era favelada e ela conseguiu vencer, ela escreveu um livro, ela escreveu essas coisas tão importantes, então eu também consigo. É a questão que nós estamos conversando, né, de ter referências positivas, né, e não trazer sempre o negro como escravo, como coitado, como que sofre o racismo. Precisamos lutar para que isso não aconteça, mas trazer também as referências positivas para que essas crianças se identifiquem e acreditem que elas podem ser mais. E eu vou aproveitar, Jana, tem uma pergunta do Marcos Vinícius. Ele está perguntando sobre como que vocês orientam mediar situações onde o professor se mostra com racismo estrutural, né? E eu também já ia te perguntar como que os professores precisam estar atentos para identificar casos de racismo. Então, aqui eu tenho duas questões. Como o professor pode identificar e o que ele pode fazer, e aqui uma situação pior que o Marcos está trazendo para a gente é quando o próprio professor tem esse problema de racismo. Uma primeira questão que você trouxe, que acho que eu já comecei até falando um pouquinho sobre isso, é como identificar, né? Então, acho que é ter mesmo esse olhar atento, não esperar, como nós falamos no início, se o trabalho é intencional, a gente não vai esperar que aconteça para a gente discutir. Essa tem que ser uma discussão que aconteça sempre, assim. Então, os alunos que são negros, eles precisam aprender a se expressar, né, a contar quando essas questões acontecem, precisam ser orientados para isso, porque muitas vezes a vergonha é maior, e às vezes, assim, por tocar nesse assunto, por contar o que aconteceu, é como se revivesse aquilo que ele passou, então muitas vezes a criança não vai falar, então o professor precisa estar atento para perceber, mas também orientar, né, que esses casos venham à tona. E de trabalhar também, eu disse aqui dos alunos negros, mas precisamos trabalhar com todos os alunos, né, porque a escola é um espaço muito rico, um espaço privilegiado, né, de trabalhar a diversidade. A BNCC traz em vários momentos, né, quando fala das competências gerais, a questão da diversidade, e aí quando a gente pensa em como isso se traduz em ações práticas, não tem melhor lugar do que a sala de aula, do que as discussões que acontecem, para que isso emerja, né? Então, nós precisamos ouvir muito, tem que ter uma escuta atenta,
E eu acredito que um ponto muito importante também é a formação. Precisamos trabalhar com esses professores, com os gestores, vem em cascata, né? Tem que vir desde a Secretaria de Educação, diretrizes claras, orientações claras de como proceder em cada caso. Eu acredito que as escolas deveriam ter protocolos, né, de como lidar com as situações, inclusive para caso de professores. Como o gestor vai lidar com a situação quando acontece algo onde o professor é quem está sendo racista, quem deveria estar olhando, né, para esses alunos e evitando que o racismo aconteça, está sendo racista também. Qual vai ser o protocolo que a escola vai adotar? Isso precisa ser discutido. Não é uma pessoa sozinha que vai resolver. Essas questões precisam ser discutidas antes que elas aconteçam, para que no momento que aconteçam, cada um saiba quais ações, quais são as atitudes mais adequadas, né, para se ter. E acho que é super importante a gente sempre pensar que qualquer mudança, qualquer construção na escola, a gente pressupõe que isso é construído coletivamente. E quando a gente fala sobre igualdade racial, essa não é uma responsabilidade das pessoas pretas. São dos dois lados. Se a gente está falando de igualdade racial, a gente está falando de pessoas brancas, a gente está falando de pessoas pretas, está falando de pessoas indígenas, está falando de pessoas amarelas, a gente está falando de todas as pessoas. Então, construir isso coletivamente, buscar aliados nessa questão, principalmente dentro da escola, vai ser super importante. Então, se você que é um educador, uma educadora que é não negro, que é uma pessoa branca, e identificou essa situação, você do seu lugar também pode falar. Você do seu lugar também pode acionar outras profissionais, a gestão da escola, para resolver essas questões, como a gente resolve outros problemas que tem na escola e que precisam de interferência imediata. Racismo é crime, é uma situação de violência, e isso precisa ser tratado com essa gravidade. A gente relativizar isso, a gente não ajuda a mudar essa cultura que para a gente é super internalizada, e também não avança no sentido de construção dessa sociedade que seja mais legal para todo mundo. Inclusão não é ponto, não é linha de chegada. Inclusão é caminho, é construção. Então, um dia que a gente vai achar que está tudo resolvido, a gente vai perceber que tem outras coisas para lidar, tem outras coisas para olhar. Então, é super importante que essa busca seja contínua. Tem um comentário do Atlas Lira, que eu quero falar aqui para vocês. Ele diz assim: já trabalho com esse assunto desde o início da minha carreira profissional e muitas vezes a dificuldade que encontro são os próprios estudantes que não percebem que atitudes que eles possuem são racistas. E aí eu sempre trabalho em cima das falas deles e das cores. Quando eles chamam a cor rosa de cor de pele, e tem dado certo. Eu gostei desse comentário do Atlas, porque eu acredito, uma das estratégias que eu acho muito importante é a gente não perder nenhum tipo de comentário, não deixar passar nada, né? São nas coisas pequenas, não ter preguiça de parar e fazer a discussão naquele momento, né? Principalmente quando a gente fala dos alunos. Então, se tem uma atitude ali, é naquela hora que a gente tem que parar e conversar sobre isso. Então, eu gostei bastante desse comentário que o Atlas fez, porque às vezes a gente deixa passar porque aquilo soa tão natural para todo mundo que aquilo fica insignificante, né? A Vanessa Santos diz: muito importante ver como a representatividade é fundamental para o fim do racismo e a valorização da cultura e do povo negro. Hoje, vemos muito mais artistas e personalidades negras com grande visualização e posicionamento, como, aí ela cita alguns, como Lázaro Ramos, Márcio Coutinho, Isa. Ela fala que temos bonecas negras lindíssimas. Temos cultura, entretenimento negro e cultura negra. Hoje, muito mais difundido. Ainda falta muito, mas estamos constante evolução. Debates como esse são fundamentais e necessários. Parabéns. Falta muito ainda, também concordo com ela. E eu queria dar uma paradinha aqui
para falar para vocês mais um monte de cidade que está com a gente. Lá do Ceará, Juazeiro do Norte e Aquiraz. Beijo, Ceará, lindo, que a gente sempre tem um pessoal do Ceará. Pessoal de Marabá, firme e forte. Pará, Marabá. De Alagoas, nossa, tem muita gente de Alagoas. Tem gente de Maceió, União dos Palmares, Palmeira dos Índios, Arapiraca, Boca da Mata, Rio Largo e Satubá. Obrigada, Alagoas. Niquelândia, firme e forte. São Paulo, São Caetano do Sul, Francisco Morato, pessoal lindo de Francisco Morato, que eu gosto muito, Mogi das Cruzes, muita gente querida de Mogi, Mauá, Santo André, minha cidade, São Bernardo, Franco da Rocha, Cajamar, nossa, tá cheio hoje. Sergipe, o pessoal de Aracaju, tem gente de Porto Velho, São Luís, do Maranhão. Agora, olha de Pernambuco, já tem um monte de gente também de Pernambuco. Vamos lá. Recife, Cabo de São Agostinho, que sempre tem muita gente. Ainda vou para lá, hein, para Cabo de São Agostinho, que não fui ainda. Olinda, Caruaru, da Bahia a gente tem Juazeiro, agora de Piauí, a gente tem Teresina, Piripiri, Rio de Janeiro, e da Paraíba, Campina Grande. Ô, Campina Grande, que a festa junina não aconteceu esse ano. Deve estar tudo triste. Mas o ano que vem vai ser maravilhosa a festa deles, né? Porque eles gostam demais dessa festa junina. Gente, vou fazer uma pergunta para vocês aí, para vocês me ajudarem aqui. A pergunta: como trabalhar a cultura africana, pois muitos pais e comunidade resistem por questões religiosas? Vocês já se depararam com essa situação da cultura africana com a questão religiosa? Sim. Teve um ano que nós fizemos com todas as salas que estavam no 5º ano, nós íamos dançar maculelê. E aí os alunos fizeram a pesquisa, eles escolheram, porque tinha alguns alunos que faziam capoeira e eles trouxeram, e os outros acharam bem interessante, então eles fizeram a pesquisa e eles quiseram. E aí, a princípio, era em torno de 100 alunos, porque eram 3 salas, e quando nós enviamos os bilhetes, né, comunicando, assim, nós recebemos mais da metade dizendo que os filhos não iam participar, porque a música que era utilizada era uma música de macumba e os filhos não iam participar da dança por isso. E aí, nós, as 3 professoras, né, junto com a direção, pensando, não, nós não vamos mudar a apresentação, que foi escolhida pelos alunos, mas nós também não queremos que apenas metade participe, então nós precisamos conversar com esses pais. E aí nós chamamos uma reunião, e fizemos também um comunicado explicando, né? Porque acho que para valorizar é preciso conhecer. Então, nós trouxemos da história o que representa a dança e qual era o sentido que nós estávamos trazendo para a escola, que não era um sentido religioso, mas sim de valorização da cultura, e o quanto essa valorização é importante, da mesma forma que nós valorizamos outras culturas que nós trazemos para dentro da escola nas apresentações, que nunca são questionadas. E aí nós trouxemos isso para os pais. Alguém questionaria se nós apresentássemos com uma música japonesa, com uma música alemã? E, então, por que questionar por ser uma música africana? E nós explicamos que não estava vinculada a nenhuma religião, que era simplesmente uma música da cultura africana, de uma manifestação de cultura africana, e aí foi muito legal, porque dos 100 alunos, acho que 93 participaram, assim, alguns... a gente não consegue atingir todo mundo, alguns ainda não participaram, mas os pais auxiliaram, enfeitaram os cabos de vassoura que tem na dança, então houve até mais participação do que nós esperávamos, mas isso acontece, e acho que a melhor forma, como eu disse, é conhecer para valorizar. Então, acho que precisa ter todo um contexto, explicar a atividade para que os pais possam compreender. Eu vi um caso semelhante a esse também,
lá em São Luís, em que haveria uma atividade dentro da educação física, eles estavam também fazendo atividades culturais, da dança e tudo mais, e aí eles decidiram fazer o tambor de crioula. E aí os próprios alunos pesquisaram sobre o que tinha dentro do universo tambor de crioula, os alunos surdos pesquisaram quais eram os sinais que estavam dentro da prática e tudo mais, e aí vieram algumas reclamações, vieram algumas ocorrências dos pais desses estudantes, dizendo também que era uma atividade de cunho religioso. E aí a gestão prontamente também convocou os pais para conversar abertamente sobre a questão do patrimônio cultural de São Luís e do quanto aquilo era importante para reafirmar a própria construção cultural de ancestralidade de uma forma geral e que não tinha relação com as questões religiosas. E aí isso também foi super importante, porque também partiu, a construção também partiu dos estudantes. E isso é super importante da gente, quando a gente está falando de representatividade e dessa relação com a ancestralidade, é super importante a gente construir essas referências desses lugares históricos, e que não necessariamente estão relacionados à questão da religiosidade. E mesmo se tiverem relacionados à questão da religiosidade, que a gente também possa respeitar esses espaços dessas famílias, do que quer que seja, de um lado ou de outro, já que a escola é esse espaço plural. Então, mesmo as religiões de matriz africana, de que também seja desconstruída essa ideia do tabu, porque assim como a gente se sente à vontade de falar sobre as religiões cristãs, de que também tenha espaço para falar sobre elas, mas que a escola não seja esse lugar de disputa, de que seja um lugar, como a própria Jana disse, de que a gente conheça para então escolher, para então decidir, para então acolher quem quer que seja com suas diferenças de valores e crenças. Em resumo, o diálogo, né, Aline? Exatamente. Dentro, é conversar abertamente, por mais difícil que seja, por mais trabalhoso, né? Que dá trabalho mesmo a gente conversar, não tem jeito, mas é pôr para dentro e conversar. E não só com os pais, nós tivemos preconceito por de parte dos professores da escola também. Então, esse trabalho também teve que ser feito com os professores, de explicar qual era o nosso objetivo, como ia ser a apresentação, porque parte dos próprios professores criticaram. E eu vou aproveitar aqui um comentário da Riso, que está aqui também, sempre com a gente. Ela falou que é importante, além de trabalhar com os estudantes, trazer a comunidade escolar para fazer parte dessa temática. Aí ela está contando que ela fez um trabalho na escola dela, em 2019, lá em Pernambuco, onde socializamos entre as temáticas desenvolvidas a cultura afro, e os pais gostaram muito. Então, tudo é uma questão de como você aborda, o valor que você dá para isso, né? Aquele tom que você traz para isso faz toda a diferença, né? Aí tem uma pergunta da Letícia. Letícia, tem uma questão complexa de pano de fundo, que é que estamos buscando políticas de reparação e justiça racial no Estado completamente meritocrático, que valoriza apenas e aonde o indivíduo chega, sem considerar os diferentes pontos de partida. Como equacionar isso? Isso não é uma pergunta da Letícia, essa pergunta é do Alex, desculpa, gente. Vocês entenderam? Sim. Uma pergunta bem difícil, né? Eu vi um vídeo outro dia, que eu acho que retrata, depois eu vou pedir para pessoal da nossa produção deixar o link, aí acho que retrata muito o que acontece. Então, eles colocaram todos numa linha de partida, alunos brancos e alunos negros, e iam fazendo algumas questões. Por exemplo, quem aqui nunca enfrentou preconceito de 2 passos? E os alunos brancos andavam. Quem aqui nunca precisou faltar da escola para trabalhar, para ajudar na economia em casa, dê mais 2 passos. E foram fazendo uma série de questões, e quando eles olharam, os alunos brancos estavam quase no meio do campo, e os alunos negros ainda estavam lá, na linha de partida. E aí o professor utilizou isso para trabalhar com os alunos
a questão das cotas, por exemplo, porque era algo que estava sendo questionado entre aqueles alunos. E ele disse, vejam só, o que as cotas fazem é trazer aqueles alunos que estão lá na linha de partida, porque vocês estão aqui no meio do campo, não é por nenhum mérito de vocês. Eu só fui perguntando coisas que vocês não passaram na vida, e não o que vocês fizeram para chegar até esse lugar onde vocês estão. Então, o que as cotas fazem é trazer aqueles alunos que estão na linha de partida aqui próximo de vocês, para que vocês partam da mesma linha. Então, eu acho que esse é um vídeo que mostra bem, assim, como a gente entender a situação, de que muitas vezes essas políticas afirmativas, elas são necessárias para tentar, e elas deveriam ser provisórias, né, para tentar corrigir questões que vêm de muito tempo. Como a Aline disse, a maioria da população que vive com menos dinheiro é negra, que tem menos condições é negra. Então, algumas políticas afirmativas, elas vêm no sentido de tentar trazer uma certa equidade, né, de trazer um equilíbrio para tentar equiparar essas situações que vêm de muito tempo. E o que é bom, mas que também é ruim, porque elas deveriam ser transitórias e acabam se tornando permanentes, porque não existem outras políticas, né, que deem conta de mudar a causa, porque o que a gente precisaria pensar é como tratar a causa, né? Aqui a gente está tratando só a consequência. Exatamente. Então, o que a cota faz é justamente de encurtar essas distâncias, para equiparar oportunidades, para que mais gente possa fazer parte disso. Só que enquanto a gente não resolve questões de desigualdade social, as questões de desigualdade de gênero e de raça, elas continuam bastante profundas. Então, não é uma coisa sozinha, não é uma estratégia sozinha que resolve um problema que é complexo e quase secular. A gente precisa de mais intencionalidade, como a própria Jana disse. Tanto a gente já tem políticas públicas garantidas, agora a gente precisa de ações mais concretas e intencionais para avançar, para aumentar essa velocidade de transformação. Então, todas as vezes que vem essa discussão de cotas e tudo mais, ela geralmente vem desacompanhada do entendimento de cenário. Tá, se a gente tirar um retrato da população, o que a gente vai ver? Provavelmente a gente não vai ver nada muito de diferente em diferentes regiões, da questão social, da questão da deficiência, de gênero, principalmente de raça. A gente vê, por exemplo, dentro da pandemia, a população negra é a que mais tem morrido de Covid, é a que mais depende do sistema de SUS. E aí, o que isso tem a ver com a conversa que a gente tem de hoje? Se essas pessoas têm que lidar diretamente com os impactos de sobrevivência, a escola fica para depois, infelizmente. É verdade. Tem um comentário do Almir dos Santos aqui bem forte, que eu acho que exemplifica um pouco aqui, que ele disse que não teve uma vez na vida que eu entro no supermercado que o segurança não venha me fazer companhia. Acho que isso diz muita coisa, né? Bem forte. Tem um outro depoimento da Nilma aqui que eu queria ler para vocês, que eu achei muito bonito. Ela diz: pertinente, delicado e importante. Ter esse momento para conversar é de suma importância. Minha família, meus irmãos são negros porque meu padrasto era negro. Ele já faleceu. Sinto muitas saudades deles, pois eles foi minha referência, meu exemplo a seguir. Tenho muito orgulho da minha família. Somos pessoas, independentes da cor. Isso daqui nós temos vários depoimentos aqui, muito forte e muito bonito mesmo. Então, esse é um assunto que nos toca, ele é humano, e isso, eu acho que a gente tem que falar muito isso, falar alto e falar do jeito que a gente pode, né? Eu posso propor essa live, eu posso escrever, fiz um texto esses dias, eu e a Jana já fizemos também uns textos um tempo atrás, né, Jana? Sim. Então, cada um arregace a manga e faça o que puder fazer para que esse tipo de coisa não aconteça mais, né? Que a gente possa deixar isso no passado. Nós já estamos
encerrando, né? Estamos já passando do nosso tempo, mas antes da gente terminar, eu queria que a Aline falasse um pouco para nós, Aline, sobre a importância da questão da representatividade nesse assunto do debate sobre o racismo. Eu já falei um pouco sobre a questão da proporcionalidade, né? Mas quando a gente fala da escola e do papel da escola na construção desses sujeitos, da identidade, daquilo que a gente vai construindo a nossa história, essa representatividade, mudando essa história das referências de subalternidade, de escravidão, de pobreza, se a gente espera e sonha que as crianças, durante o seu percurso escolar, sejam o que elas quiserem, que a gente traga esse o que quiserem com uma cara diferente. Porque a normalidade, o que a gente entende como normalidade, ela é branca. Quando a gente fala sobre bonecas, as bonecas são brancas. Quando a gente fala de bonecas negras, a gente precisa dizer bonecas negras para que elas tenham um recorte racial. Quando a gente fala de profissionais, o nosso imaginário, ele é branco. Para a gente entender que ele tem cor, a gente tem que falar profissionais negras. Então, para a gente construir referências diferentes, para que essas pessoas construam histórias diferentes, é importante que a gente faça isso intencionalmente. Então, ler mais autores negros, trazer mais histórias pretas, trazer referências admiráveis, figuras, como já disseram pessoas que participaram aqui do bate-papo, a gente tem cantores, esportistas e tudo mais, e outras figuras, profissionais que tenham sucesso, pessoas que a gente admira, bombeiro, qualquer outra pessoa. Pensa numa coisa, e como que ela poderia ser preta? A própria Jana trouxe, e a Cláudia, o impacto que tinha para essas crianças de identificarem pessoas que tinham a mesma realidade que elas. Para mim, quando eu era criança, foi importante conhecer mulheres que tinham cabelo parecido com o meu e ser identificado como bonito, para que hoje eu estivesse aqui conversando com vocês e me achar bonito como eu sou. Então, essa construção de identidade, ela é super importante de que ela seja associada à realidade dessas crianças. São essas pequenas coisas que parecem muito rasteiras no dia a dia, mas que fazem toda a diferença quando a gente faz intencionalmente. Então, o convite que eu deixo para quem está assistindo a gente, para quem está participando desse bate-papo com a gente, é que outras histórias a gente pode contar do povo preto, que não seja relacionada, que não seja diretamente relacionada à questão da dor, da violência, dessa associação com a escravidão, com essa relação de miséria. Que outras histórias sobre poder, sobre valorização, sobre coisas legais, inteligentes, sobre invenções no Egito, que é um país da África, invenções sobre o algodão, que também é africano, sobre outras coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia e que podem trazer para elas outras narrativas. Muito bem, gente. Então, para agora, em homenagem a vocês duas, eu vou ler um poema que um dos nossos telespectadores aqui acabou de postar. Que ótimo! Chama Neto Fonseca. Me permita, Neto, eu vou ler aqui para vocês todos, tá bom? Sou cor, eu sou pigmento, sou proteína e proteção. Manifestação de alma e coração. Sou história de resistência, sou origem e evolução. Sou polimorfismo, gene, caroteno e vascularização. Conjunto de feitores, produção de sabores. Feijoada, capoeira, cocada. Sou berimbau, roda de samba, cultura nacional. Rebelião, insatisfação, luta. Quebra de paradigmas e mudança. Sou Maria e Aparecida, sou José. Eu sou coragem e tolerância à dor. Sou melanina, meu amigo. Eu sou cor. Neto Fonseca. Nossa, que incrível, né? Inesperado. Ganhamos uma poesia aqui no fim da nossa live, um presente para todos nós. Aliás, um presente ter vocês duas aqui nessa discussão. Um presente para todos que nos ouviram. A contribuição de vocês foi riquíssima. Eu espero que todos que nos ouviram
possam refletir sobre o assunto, que toda essa discussão possa ter ajudado a todos de alguma forma, e que as indicações que nós vamos deixar para vocês ajudem também. Aí, se vocês duas pudessem dar últimas palavras, um tchau aí para o nosso público, a gente agradece. Bom, agradeço a participação. Passou muito rápido o tempo. Passa, né? Passou, assim, a gente tem tantas histórias, né, para contar, mas passou muito rápido. Agradeço a participação de todos, é sempre um prazer estar aqui. E queria deixar, assim, para terminar, tem uma frase do Martin Luther King que eu gosto muito. Ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, acho que é isso, nós não podemos nos silenciar, acreditar que racismo não existe, que não precisa ser tocado nesse assunto, não, precisamos discutir, precisamos trazer isso à tona, e trouxemos isso nesse momento aqui. Acho que é muito simbólico para dizer, assim, estamos passando por uma situação tão difícil, né, nessa pandemia, mas todos os momentos é momento de discussão. Não dá para esperar terminar a pandemia para trazer essa discussão para a escola, não dá para esperar que outras questões sejam resolvidas primeiro e deixando essa questão sempre por último. Então, todos os momentos é momento de discussão. Tem uma frase ótima da Audre Lorde, que ela também é uma militante, né, afro-americana, e ela diz o seguinte: o meu silêncio não me protegeu, o seu silêncio não vai te proteger. Então, ela diz muito sobre essa importância sobre o falar, sobre o dividir. E acho que dentro desse falar e dividir, o convite que eu faço aqui para encerrar essa conversa que passou voando, é de que a gente escute atentamente sem julgar. Se a gente não abdicar dos nossos pré-julgamentos, daquilo que é diferente da gente, dificilmente a gente vai olhar o mundo por outro ponto de vista. Isso mesmo. Vamos aprender a ouvir e a ver sem preconceitos, né? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos e a todas. Eu quero convidar vocês para a nossa próxima live, segunda-feira que vem. Nós teremos duas convidadas também, duas educadoras muito queridas e especiais. A gente só traz gente querida aqui, potente, poderosa, duas mulheres incríveis também, que são educadoras, consultoras de secretarias de educação, que vão conversar um pouco com a gente sobre o planejamento dessa volta às aulas, porque na live anterior a gente percebeu um monte de dúvidas que o nosso público trouxe, de como a gente volta, a questão das escolas, uma ansiedade, um medo. Aí a gente até fala assim, vamos discutir um pouquinho mais, aí a gente vai trazer duas consultoras educacionais para falar com vocês semana que vem. Então, semana que vem eu quero todo mundo aqui de novo, toda essa gente linda aí de novo aqui com a gente, tá bom? Então, vamos ter um documento aí com indicações de leituras super valiosas da Janaína, da Aline, que elas deixaram para vocês, tá bom? Sigam nossas redes para ficar por dentro das nossas publicações. Um grande abraço para todos vocês e uma excelente semana para todos. Até mais.